Gente, nesse vídeo aqui eu vou estar passando para vocês o que a espiritualidade me mostrou a respeito da morte do Daniel Mastral. Ontem a gente teve essa triste notícia aí de que ele foi encontrado sem vida. Muita gente está achando que é queima de arquivo, outros que de fato ele deu cabo da própria vida. E pensando nisso, eu também, é uma coisa que intrigou a gente, que chamou a atenção, porque até semana passada ele estava ali junto com o Vic Vanilla, né? Parecia estar bem, apesar de ter levado muita porrada da vida, né? O Daniel Mastral, ele perdeu o filho, depois perdeu a esposa. Agora ele termina dessa forma trágica, então assim, eu acho que muita gente, né, fica se perguntando o que de fato aconteceu, e eu vou passar para vocês o que a espiritualidade me mostrou sobre a morte dele. Então, deixando claro que de forma alguma eu tô querendo ganhar hype aqui em cima da tragédia que aconteceu com ele, que acometeu o Mastral, tá? Mas eu acho que vocês têm essa pulga atrás da orelha, vocês que acompanham aí, então eu vou mostrar para vocês, vou estar explicando aqui, tá bom? A pergunta que eu fiz para a espiritualidade, para o oráculo, foi se ele de fato, se aconteceu alguma manipulação psíquica, se houve alguma magia, alguma coisa, né, que foi usada para induzir o Mastral a dar cabo da própria vida, ou se de fato foi algo natural, foi algo de, quer dizer, natural não, né? Mas a gente sabe que todos nós aqui na Terra, a gente tem um tempo, né? E de uma forma ou de outra, quando chega o seu tempo, pelo menos eu acredito nisso, quando o seu tempo chega, não adianta que de uma forma ou de outra você vai partir. Então, óbvio que não foi algo natural, mas eu perguntei se foi algo induzido, tá? Vocês conseguem entender? Então, eu vou estar explicando para vocês aqui. Primeiro, isso daqui, gente, eu tirei, foi o que saiu, tá? Não tem manipulação de carta, eu não manipulei, não peguei cartinha aqui para colocar, isso é o que saiu, tá bom? Diante da espiritualidade, diante dos meus guias, dos meus guardiões, isso é o que saiu. Primeiro, a gente já começa com a energia da torre. A energia da torre não é uma energia boa, porque a torre, ela tá ligada, dependendo da pergunta que você faça, tem algum trabalho espiritual, alguma coisa desse tipo, a torre, se ela sai, ela já dá indício que sim, ela já dá a dica que sim, porque é uma carta que ela tá ligada à tragédia, a desabamento, a desmoronamento, desilusão, tristeza, perda, enfim, é uma carta que não é boa, tá? Então ela já começou com a carta da torre, né? Depois vem a carta da morte. Então, torre e morte, ela já acompanha. A morte normalmente ela indica término de ciclo, né? Mas quando ela acompanha a torre, é muito provável que aconteça alguma tragédia ligada de fato à morte mesmo, tá? A morte. Não só a encerramento de ciclo, que é a mudança que a gente tem, né? A todo momento na nossa vida, algo novo que se inicia. Mas torre e morte, ela já dá indício de que é algo bem ruim mesmo, sabe? A terceira carta que saiu, gente, foi a carta do louco, tá? A carta do louco. Então a carta do louco, às vezes ela fala de uma certa impulsividade, um momento de insanidade, de descontrole sobre as emoções, pode ter, né? Depende da pergunta, depende do contexto, mas ela indica instabilidade emocional, como eu disse, depende da pergunta, do contexto. Mas ela também pode indicar o quê? Ela pode indicar algo que, por exemplo, na magia, tem muita gente que usa de manipulação, cara. Tem muita gente que usa de manipulação energética, psíquica. A gente sabe que o Daniel Mastral ele tinha um histórico já, né? Enfim, que ele já tentou dar cabo da vida dele, infelizmente, outras vezes. Por todo o contexto que ele passou, eu acho que devia ser muito difícil. O cara perdeu o filho, perdeu a esposa. Mas aí eu continuei e questionei a espiritualidade se havia algo, né? Eu questionei mais uma vez, perguntei se havia algum tipo de manipulação. Sai o diabo e sai a força. Tá? Então isso daqui, gente, se não for algo, a gente sabe que, por exemplo, quando uma pessoa ela sofre dessa tendência, né, a dar cabo da própria vida, na espiritualidade, no mundo espiritual, existem espíritos ali que são espíritos que eles encostam na pessoa e eles começam a querer induzir a pessoa. Sim, vai, dá cabo da própria vida, faz isso, faz aquilo. Então o diabo aqui ele pode estar ligado a isso também, diabo louco. Então, né, a cabeça da pessoa ali fica confusa, né, mexe com a cabeça da pessoa. Pode estar indicando isso, mas tem força também aqui, tá? Tem força. Força, apesar de estar ligada também questão de, às vezes, falta de controle emocional, enfim, controle sobre as emoções, pode sim indicar que houve o uso de força, tá? Força magística, feitiço, bruxaria, manipulação psíquica, energética, para que ele cometesse aquilo dali. Principalmente porque a gente já começou com a torre, né? A gente já começou com a torre. Então, eu não tô aqui querendo afirmar nada, eu acredito muito na espiritualidade, mas assim, ele já tinha um histórico, né? Que foi bem complicado para ele. Imagino que qualquer pessoa normal, né, ficaria totalmente abalada emocionalmente com o que aconteceu psicologicamente. Mas eu tô para dizer para vocês que é muito possível, tá? Muito possível que tenha tido sim uma outra influência. Influência espiritual nós sabemos que teve, tá? Aqui deixa claro, houve influência espiritual. Pode ser, como eu falei para vocês, de espíritos, né, que são
como também pode ter havido algum tipo de influência magística nisso daí, tá? De algum mago, de alguém que mexe com ocultismo, algum ocultista que tenha feito isso com o astral, tá? Para que ele fizesse isso daí, tá? Infelizmente, gente, eu quero deixar aqui os meus sentimentos à família. É foda. Então, assim, pessoal, é isso. É triste, né? Mas meus sentimentos à família Gente, procure ajuda. Quem tiver problema de depressão, tá? Qualquer tipo de problema, procure ajuda espiritual, psicológica, tá? Por favor, gente. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus aí. Um abraço.